E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom. E pessoal, tô muito feliz mesmo de coração, cara. Pessoal, ontem foi fera na live, mano. Me ajudaram até com doações, cara. A live foi muito boa, deu 1000 horas exibidas, deu 1000 likes, cara. Meu Deus do céu, cara. 3 horas de live aí de um corretor de The Walking Dead. Foi muito bom o episódio e foi muito boa a live, cara. Semana que vem tem mais, hein? E bom, olha só. Eu prometi que eu ia trazer o vídeo aqui o mais rápido possível, né, da análise, então vou trazer hoje na segunda-feira ainda. Porém, como é segunda-feira, não tem como colocar na edição as imagens, cara, mas também vocês se lembram, né? Esse aqui é um vídeo para quem já viu o episódio, assistiu com atenção, para poder entender os pontos que eu achei mais interessantes e eu poder fazer minha clássica análise aqui do episódio de The Walking Dead, beleza? Esse aqui é o episódio 9, então, da Season 7. Então, bora pro vídeo! Bom, de início, né, já teve aquela história de eu ter sido trollado, cara. Olha só, vou mostrar pra vocês se é mentira. Lê aqui pra mim, vai, lê aqui pra mim, ó. Botas, personagens novos, merchan da Coca. Comecei a escrever, gastei uma folha à toa, cara. Tipo, cheguei lá, passou o zumbi, falei, pô, cara, personagem novo, o que é isso? É um personagem. O cara chegou na máquina de Coca e tá lá batendo na Coca. Falei, pô, Coca-Cola, no meio da Coca de zumbi, o que é isso? E aí, tipo, vi que era merchan, falei, ah, brincadeira comigo, cara, tão de zoeira. Mas enfim, vamos lá então. O episódio começou aí com o Gabriel na calada da noite, observando os arredores da zona segura de Alexandria, né? Tudo bem, normal, o Gabriel estava lá de vigia mesmo, já era a função dele. Porém, as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas a partir do momento em que o Gabriel saiu do seu posto de vigia e foi até a despensa de comida, começou a juntar latas de alimento, cara, derrubando bagulho, lá, uma bagunça toda. Começou a juntar latas, botou dentro de uma caixa, botou a caixa no porta-mala de um carro. Pois é, a gente não tem certeza se realmente é o Gabriel, aí que tá o ponto. Pode ter sido sequestrado o Padre Gabriel, mas bem complicado, né? Enfim, ele bota tudo dentro do carro lá, enche o tanque do carro e vaza, né? Essa é a impressão que nós temos. Porém, lembrando que pode ser tudo um sequestro, alguma coisa assim, mas também o Gabriel pode estar tramando alguma coisa maior, cara. O Gabriel pode estar levando esses suprimentos para o barco com alguma outra intenção. Não sabemos ao certo o que é o fato, realmente, o que o Gabriel queria com isso, mas que é interessante cara, o Gabriel sumiu na calada da noite assim do nada, mano, loucura total, né, cara? Pois é, e pelo visto ele foi lá pro barco onde o Aaron e o Rick estavam, vamos falar disso mais pra frente, tranquilo? Em seguida, nós temos aí o Gregory sendo o famoso bundão, né? O Gregory é o bundão e tal, o Gregory é sempre o bundão. Então o Gregory sendo o bundão que ele tá negando a ajuda pro grupo do Rick, e é um bundão, né? Vamos destacar isso, vale destacar que ele é um bundão. E aí o Daryl Dixon, aqui vem um ponto interessante, o ponto principal dessa cena pra mim foi a questão do Daryl, cara. Daryl Dixon não foi mais o molecão que ele era. Daryl Dixon mudou de postura, Daryl Dixon não quer mais briga, Daryl Dixon não parte mais pra cima, Daryl Dixon não ameaça mais, Daryl Dixon não se estressa mais, Daryl Dixon agora resolve na conversa. Ele resolve jogando as coisas na cara do cara, ele jogou na cara do Gregory, o Gregory é um bundão, praticamente isso. Cara, muito bom, cara. A atuação do Norman Reedus agora tá mudando já de postura outra vez, né, cara, pro lado que ele gostava, que é realmente ser o Daryl Dixon, e só que ele tá sendo um novo Daryl Dixon, e isso é muito bom. Pra quem gostava do personagem do Daryl, é muito bom, e pra quem não gostava também é bom, por quê? Porque agora é capaz que passe a gostar. Por quê? Porque ele vai mudar de postura e o pessoal queria que o cara fosse um pouco mais maduro e é justamente isso que parece que está sendo. Enfim, Jesus, né, o Paul Monroe, ele está totalmente do lado do grupo do Rick e ele joga na cara do Gregory que ele não trabalha mais pro Gregory de certa forma. Porque quando o Gregory pergunta isso, ele fica quieto e tal. Enfim, ele está do lado do Rick Grimes, ele quer a treta. Meg parece mostrar um pouco mais de postura. Sasha, Rosita, todo mundo lá está com uma postura bem firme com relação a lutar ao lado do Rick Grimes, cara. Enfim, chegando na sala, Andy está lá e ela fala que o pessoal precisa ver alguma coisa lá do lado de fora. Chegando do lado de fora, nós vemos que a Meg Green, ela está tendo realmente um grande papel dentro de Hilltop. Por que ele está tendo um grande papel? Porque agora o pessoal recorre a ela quando quer falar sobre alguma coisa. Não estão indo atrás do Gregory. É com ela que eles estão falando a respeito de batalha, é com ela que eles estão falando a respeito de treinamento. Cara, é com ela, mano, tá ligado? Ela acredita neles e eles acreditam nela com todo o coração. Isso é muito bom. A Meg já tá mostrando seu papel de líder de Hilltop no futuro, cara. Massa pra caramba. É isso aí, Meg. Vai e arrebenta, minha filha. Aí nós já vemos aqui o Jesus outra vez se mostrando totalmente útil, molecada. O pessoal ia embora pra Alexandria, mas eles falam, não, vocês vão lá pro reino, cara. Tá na hora de conhecerem o rei Ezequiel. E aí o pessoal fica preocupado, porque tipo, como é que a gente vai saber se eles vão ir lá em Alexandria e tal? O Jesus simplesmente tem um comunicador de um dos pessoais lá
dos Salvadores. Cara, Jesus ele é fera, mano. Não tem como explicar, o cara realmente é um ninjaço. Enfim, chegando ao reino, cara, nós temos uma menção gigantesca das HQs, que é o momento em que o Richard e o nosso grande brother chegam lá, né? E aí já dá aquela história, tipo, quem ousa cruzar as fronteiras do rei Ezequiel, blá, 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 nós somos uns trouxa. E aí, tipo, aquela história do quero audiência, se coloca em fila, as armas vão ficar e tal. E nós vemos um ponto interessante também, que a hora que o Grimes fala que tem só 2 armas, aquele monte de gente, cara, 2 armas só. Tá faltando, a coisa tá feia. Só que nós sabemos que o Oceanside tem muitas armas, sabemos também que Garbage Pail Kids tem muitas armas, então tem 2 comunidades aí que podem ser muito úteis na guerra. Não vou dar spoiler agora, beleza? No final talvez eu solte algum spoiler a respeito disso, falando dessas 2 comunidades, mas lembre-se que as 2 têm muitas armas, beleza, pessoal? Pra quem não se lembra, Garbage Pail Kids é o pessoal que apareceu no final do episódio, tranquilo? É isso aí. E aí nós temos aquela vibe boa do reino, parece anos 80, tá ligado? Aquelas musiquinhas do GTA Vice City, fica mó feliz e tal, você fica, nossa cara, que lugar alegre, que lugar bonito, que lugar diferente, cara, totalmente diferente das outras comunidades que a gente tá acostumado a ver, que o pessoal tá lá triste, lutando pra sobreviver e tal. Comunidade com uma vibe gostosa, cara, um lugar bom de se viver. Enfim, chegando lá, nós encontramos com quem? Com Morgan Jones. Enfim, então o Morgan fala com a Tara, né, daquele abraço na Tara, porque eu já estava com saudade de ver o Morgan e a Tara juntos novamente. Rosita, enfim, o pessoal lá abraçando o Morgan. E eles conversam, o Morgan conversa a respeito da Carol, né, com o Daryl, com o Rick, fala que a Carol quis ir embora. E nós sabemos que a Carol Lobo Solitária é a Carol raiz, moleque, cara. A Carol Lobo Solitária é a Carol desse cacete em todo mundo, moleque. Então, fica esperto, você que estava se perguntando se a Carol quer se suicidar, o que é. A Carol tá voltando a ser quem ela era, moleque. Isso foi confirmado um pouco mais tarde no episódio. Então, fica esperto que a Carol vai estar muito importante na Outwar, beleza? Além disso, nós temos também o Morgan falando que foi necessário matar. O Morgan admitiu que ele matou, o Morgan conseguiu absorver a informação de que ele matou alguém e a vida do cara não foi tão preciosa assim, não é mesmo, Morgan? Enfim, nós vimos que o Morgan tem um pouco de mudança de postura nesse momento. Ele não fala a respeito de, foi muito triste, eu tive que matar o cara, não. Ele fala que foi necessário, então ele sabe que às vezes é necessário matar, beleza? Então ele vai ser útil com certeza na guerra também. E aí nós temos Shiva, Ezequiel, Jerry, Bernard lá no trono do Ezequiel e tal. O pessoal fica paralisado quando vê a Shiva, mas enfim. E nós vemos que o Jesus tem muita moral com o rei Ezequiel, cara. Jesus sabe como conversar com o cara. É Vossa Majestade, blá blá blá, reizão, e aí? Eu sou um paga-pau seu, reizão, tá ligado? Sou um paga-pau fingido aqui, mas sou, beleza? Preciso de você, então vou ser paga-pau, tá bom? Jesus é espertão, ele sabe muito bem como manipular as pessoas, tal, como conversar com as pessoas, ele manja muito bem dessas coisas, de conversar com alguém da maneira como a pessoa gosta de ser chamada e tal. Beleza, ele consegue agradar as pessoas, vamos dizer assim. Enfim, temos também aí o Rick falando sobre lutar contra os salvadores e o Ezequiel ouvindo muito bem, né? Ouvindo com calma e tal a proposta de Rick Grimes. Nós vemos aí também o Ezequiel pensativo, o Rick e o Jesus mostram ter bastante moral e tal pra falar, sabem conversar com a pessoa e tal, só que nós vemos 2 coisas interessantes. O Richard está com o Ezequiel há muito tempo, né? O guarda-costas do Ezequiel, beleza, tranquilo. E o Richard fala, a gente tem que lutar, rei, blá blá blá, nós temos que lutar, blá blá blá, esse aqui é meu blá blá blá, temos que lutar, cara, porque a gente tem que lutar, não dá pra ficar esperando mais, as coisas vão piorar e tal, vai ficar tudo ruim. Só que o Ezequiel simplesmente fala, o que você acha disso, Morgan? Moleque, o Morgan chegou lá não faz nem um mês, cara, já tá assim, mano, que amizade, cara, que moral é essa, Morgan? Que é isso, conquistou o reizão, hein? Enfim, o Morgan tem muita moral como rei, cara, dá pra ver que ele tem realmente muita moral, porque o rei perguntou pra ele, não ouviu a resposta do Richard, perguntou pro Morgan, cara. E o Morgan, pensativo e tal, respondeu que muita gente vai morrer, e é verdade, vamos ser sinceros, muita gente vai morrer, a gente sabe disso, não é só o pessoal do Salvador que vai morrer, muita gente dos nossos vai morrer, cara, time família vai morrer, reino vai morrer, Hilton vai morrer, mas é necessário, enfim. E ele fala que se tiver outro jeito de fazer, que seja feito um outro jeito, né? Ele não fala que não é necessário fazer isso. Ele não fala que não vamos fazer assim. Ele não fala, eu acho horrível. Ele não fala que é contra a ideia de lutar. Ele fala que se tiver outro jeito, que façamos o outro jeito. É óbvio. Se tem outro jeito, vamos fazer do outro. Mas a gente sabe que não tem, né? Então o Morgan ainda vai ficar ligado. Ele já ficou sabendo da morte do Abe, morte do Abraham, morte do Glenn, da morte da Olivia, do Spencer, então ele já tá ligado nos bagulhos. Ele vai ter uma mudança de postura com certeza, fica ligado. Eu queria mandar uma estrelinha pro Rick Grimes, cara, porque o Rick Grimes foi muito bom nessa metáfora que ele deu aí da menininha do pote do saco de ouro e da pedra, cara. Foi muito bom mesmo, mano. O que é isso, Rick? Tá virando Shakespeare agora, hein, moleque? Manjando das metáforas bem louco. Enfim, cara, gostei pra caramba e foi muito bonita a metáfora, por sinal. Se você não viu, cara, assiste esse episódio aqui.
muito boa, cara. Na moral, eu gostei demais da conta. Lembrando que o link do episódio está aqui na descrição, tá bom? Se o cara já tiver postado, que eu creio que já vai ter postado, beleza? Enfim, e aí nós vemos o Ezequiel mandando geral. O Ezequiel mandou, vai ser ao alvorecer, vai ser amanhã, não vai ser hoje, vai ser amanhã. Se quiserem ir embora, pode ir. Mentira, vocês não vão embora, vocês vão ficar com a gente pra ceia, né? Ceia, não é janta, é ceia. Aí amanhã eu vou dar a resposta. E pronto, tá dada a resposta. O Ezequiel falou que amanhã é amanhã, ponto final, não tem o que falar, mano. É amanhã e acabou. Palavra final é do rei. E aqui mudamos para um ponto interessante desse episódio, que é o Benjamin se esforçando pra caramba pra ser um bom sobrevivente. Ele treinando, cara, o moleque tá dando duro, isso é muito bom, cara. Parabéns ao Benjamin aí, que tá manjando bem do negócio. É justamente isso, a ideia é essa, tem que treinar, cara, tem que se esforçar, tem que dar duro. Tudo na vida tem que ser da forma dando duro, lutando pelo que você quer. E ele quer ser um bom lutador, um bom sobrevivente, então ele tá fazendo tudo pra conseguir chegar nesse ponto. E nós vemos a nossa tia loucona, Carol, das antigas aí, Carol Raiz, mano, tia zona louca de novo, armada, tava apontando pra ele, já na cara dele, se ele vacilasse, ele era tirão na cara. Enfim, e nós vemos que ele é um cara gente boa, né, falou que carregava água e comida pra quem precisasse, se ele encontrasse alguém que precisasse. Ele tá treinando, se esforçando. E nós vemos a Carol, que ela não quer ir pro reino e tal, mas nós vemos também que o Ezequiel se preocupa com ela, e o Benjamin gosta muito do Ezequiel, então ele também se preocupa com ela, se preocupa com o Ezequiel. Oferece ajuda, ela não aceita, ela não quer voltar pro reino, o que nos mostra que a Carol está precisando de pensar, cara, ela tá precisando de um tempo para ela. Isso é normal no meio de um apocalipse zumbi, no meio da própria vida da gente. Nós precisamos de um tempo para pensar em várias coisas, em vários momentos da nossa vida. Nós temos que ficar sozinhos, apenas pensando no que fazer e como fazer. Enfim, vemos aí também que a Carol está mudando de postura de novo, né? Ela está virando aquela tiazinha loucona de novo. Na minha opinião, é isso que está rolando, beleza? Ela não vai se suicidar provavelmente. E ela é manjadora. Porque se você pisar com o pé inteiro no meio da floresta, a gente vai te ouvir a muitos quilômetros, beleza? Então fique esperto, de muita distância a gente te ouve. Então o Benjamin já recebeu dela aí uma dica, pisa na ponta dos pés, que eu já te ouvia de muito longe, tá bom? Enfim, nós vemos aí um ponto interessante que é meio que, vamos dizer assim, a evolução da Carol, uma ligação, né? Uma coisa que vai ser engajada no futuro, que é como a Carol está evoluindo novamente, né? Saindo da sua tiazinha loucura dos docinhos, dos cookies, pra tiazinha raiz muito louca. Se pedirem para ser herói, seja herói. Massa, frase do pai do Benjamin aí, nós vemos Ezequiel cuidando de uma criança, cara, que mostra que ele é preocupado com todas as pessoas do reino e realmente se esforça para o bem-estar daquelas pessoas, cuida muito bem dos seus sobreviventes. Vemos a evolução aí devagarzinho do Benjamin, de um moleque para um homem, e também que ele está disponível para lutar, ele quer lutar e ele é nobre, ele sabe que o pessoal de Alexandria vai lutar de uma forma ou de outra, mesmo se o reino não ajudar, e ele teme muito pela vida dos caras, ele teme pelas pessoas, e ele acha que é necessário ajudar, cara, que é muito bom. Nós vemos também que ele tem moral em cima do rei também, e o rei está orgulhoso dele, que é muito massa também, muito bom de ver. Uma relação muito gostosa, amorosa dos dois ali, muito massa. E aí o dia amanheceu, nós vemos aí o pessoal do reino, né, treinando e tal, as crianças já aprendendo a atirar com arco e flecha, os cavaleiros correndo e tal, fazendo sua caminhada matinal, o que já mostra que o pessoal tem preparação, né, eles se preparam sempre para o que der e vier, cara. É necessário que haja a proteção do reino e eles trabalham duro para isso. E Ezequiel parece recusar a proposta do Rick. Uma bad. Enfim, nós vemos aí também o Daryl muito maduro, cara. O Daryl muito maduro mesmo, gostei demais da conta. Ele não partiu pra cima muito algum, não ficou estressado, ele apenas ficou chateado. Nós vemos isso realmente claramente na cara dele, cara, o que é muito legal. Porque é uma mudança de postura, eu vou falar isso milhões de vezes, é uma mudança de postura radical, cara. Então, a ida do Daryl aos Salvadores e a morte do Glenn foi muito boa pra evolução do personagem, cara. Foi muito boa mesmo. Enfim, o Ezequiel disse que não vai ajudar na guerra no momento, mas ele vai ajudar a esconder o Daryl enquanto for necessário. O Daryl tem segurança lá no reino. Então nós temos um estabelecimento aí de amizade entre as duas comunidades, já vamos dizer assim, um novo acordo, né? Jesus quebrou o acordo contando sobre a aliança ao Rick, mas agora o Ezequiel gostou do pessoal de Alexandria e meio que fez uma aliança de proteção, de ajudar os caras e tal, quando é necessário. Muito bom, esconder o Daryl é uma coisa muito necessária nesse momento, porque nós sabemos que o Simon vai atrás dele e tal, e é muito bom que o Daryl não esteja em Alexandria nem em Hilltop quando eles forem procurá-lo. Enfim, nós vemos que o Daryl falou que tudo bem, eu posso ficar aqui, mas até quando isso aqui vai durar? É justamente isso que vai rolar, Ezequiel. Fica esperto, se liga, tiozão, a coisa não tá boa pro teu lado não. Enfim, vemos a carinha de cachorro sem dono do Daryl quando o portão se fecha e ele fica. E a Sasha tentando conversar com a Rosita, mas a Rosita dá uma patada nela que eu fiquei até com dó da Sasha, cara. Na moral, eu dava um tiro na cara da Rosita, mentira. A Rosita foi muito útil depois. Aí o Richard tenta, vamos dizer assim, o Richard quer a luta e tal, né? Eu esqueci de falar desse ponto. O Daryl vai tentar falar com o rei, enfim. E aí a gente corta, é levado pra cena do pessoal com o carro na estrada, né? E chega num bloqueio.
Esse bloqueio é dos salvadores, eles começam a empurrar os carros e tal. Tem uma visão também da fábrica, né, onde é o santuário, enfim. Empurrando lá e blá blá blá, vai, empurra bloqueio, pimba, ponto alto do episódio, maluco. Encontraram, Michonne encontrou simplesmente armadilhas de bomba. E o Negan estava falando sobre o Fat Joel no rádio, né? Enfim, o Rick agora tem uma missão. O pessoal tem uma missão muito grande. E a Rosita é o ponto-chave dessa missão. A Rosita entrou de CT, tá ligado? Quando tá jogando CS e o cara entra de CT, fulano entrou para o time CT, beleza. A Rosita entrou de CT ali agora no último minuto do competitivo, maluco. Rosita tem que defusar a bomba correndo, maluco. Vai, Rosita, manda que tu manda. Enfim, Rosita lá entra no momento lá e tal, vai, desarma o primeiro explosivo lá e começa, ó, vocês têm que fazer isso, assim, assado. Rosita manda muito bem, cara, parece que o Abe ensinou ela direitinho. Enfim, pessoal tirando os explosivos e tal, e aí começa a vir a horda. Lá vem uma horda de zumbi gigantesca. Começa com poucos, o Carl viu poucos, né? Começou com um pouquinho de zumbi. Mas maluco, o bagulho ficou tão feio. Eles têm que voar para Alexandria agora, porque o Simon vai chegar lá logo. Então eles têm que vazar dali agora e correr para Alexandria. Mas a coisa não tá simples assim, porque eles precisam daquele explosivo pra guerra, mano. É uma arma muito grande os explosivos, cara, muito importante. Então eles têm que dar um jeito de tirar aqueles explosivos todos com cuidado, fugir daquela ordem e chegar em Alexandria antes dos salvadores, mano. Olha que ponto de episódio, cara, olha isso. Ficou sensacional. Foi o ponto alto pra mim do episódio, foi esse ponto. E maluco. O pessoal começa a voar. E aí o pessoal, ó, vocês têm que voltar o bloqueio agora e tal pra segurar os zumbis que a gente vai precisar deles no futuro. Aí que tá. A gente vai precisar deles no futuro, moleque. Isso lembra vocês aí que leram as HQs? Isso lembra alguma coisa pra vocês? Zumbis, no caminho dos salvadores, bloqueados, depois uma grande horda. Moleque, sensacional, Rick Grab. Você tá manjando muito, cara. Tá mandando muito bem. Enfim, e aí eles começam a bloquear de novo a estrada para os zumbis não passarem, mas algo deu errado, o pessoal tem que vazar pra dentro dos carros. E a Michonne e o Rick agora são a salvação do povo. Maluco, essa cena me fez simplesmente achar esse casal o casal mais B10 de todos os tempos, de todas as séries e todos os filmes que eu já vi na minha vida, cara. Maluco, a Michonne e o Rick entram nos dois carros que estavam um do lado do outro, cara, e simplesmente voam com um cabo de aço. Voam. Acelera os dois carros juntinho, um lado do outro, vai, zumbi, pá. Maluco, só cortando o zumbi no meio, cara. Que é isso? Que cena foi essa, cara? Fora de série. O Robert Kirkman mandou muito bem planejando isso. O pessoal todo mandou muito bem na produção dessa cena, cara. Ficou muito, mas muito bom, cara. E a correria do Rick e da Michonne pra entrar dentro do carro com o resto do pessoal. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Mata zumbi, corre, vai chegar o zumbi vai te matar, cara. Entrou dentro do carro, fechou a porta, vazou. E aí veio a cena mais bonitinha que eu achei da hora pra caramba, cara. Que foi quando a Michonne voltou a fazer seu papel, cara. A Michonne fez o papel da Andrew, de certa forma. Que é de ajudar. De ser a esposa do Rick, de certa forma, cara. Porque ela tava lá, Rick, relaxa, nós somos aqueles que sobrevivem. Maluco, que frase, foi até pra live ontem essa hashtag somos aqueles que sobrevivem. Cara, muito bom mesmo. Gostei demais dessa cena, acho que foi a cena que eu mais gostei do episódio, porque ela trouxe tensão, ela trouxe ação, trouxe uma cena totalmente nova na temporada. Nós nunca tínhamos, na série, nunca vimos pessoas cortando zumbi ao meio com carros, maluco. Que isso? Foi totalmente inovador, cara. Mandaram muito bem, tá muito forte essa volta de temporada. Espero que todos os episódios sejam assim. Ah, eu esqueci de falar que a Michonne, quando disse que não gostou da cara daquele explosivo, ela acertou totalmente, cara. E deu muito certo, por quê? Porque o Fat Joe tinha feito aquela, vamos dizer assim, armadilha de explosivo, aquela armadilha, justamente para desviar a horda, né? Aqueles explosivos iriam desviar a horda para um outro caminho. E ela deixou um explosivo para matar os zumbis. Então, a ideia é justamente de que os salvadores talvez não descubram que foi algum grupo que pegou os explosivos. E sim, um explosivo explodiu, então quer dizer que deu certo a armadilha. É uma jogada de mestre, ficou muito bom mesmo, cara. Acho que não tem como desconfiar de que alguém passou lá e pegou os explosivos e tal, mexeu nos carros, porque os carros voltaram pro lugar. E os zumbis agora estão muitos zumbis mortos, cara. E um explosivo explodiu, né? Um dinamite explodiu, então, de certa forma, tem justificativa para os zumbis estarem mortos. Enfim. Aí o Simon chega em Alexandria com o pessoal, justamente na hora certa. O Rick chegou, o Simon chegou em seguida, cara. O pessoal tremeu na base, mas deu certinho, mandaram bem demais no grupo de família. E nós vemos o pessoal do Simon fazendo quebra-quebra geral em Alexandria atrás do Daryl, cara. Quebrando de certa forma à toa, né? Quebrando pra fazer graça mesmo. Mas eles estão lá atrás de encontrar o Daryl Dixon.
Enfim, não encontraram, mas chegaram na despensa e viram tudo vazio. Por quê? Porque o Gabriel esvaziou. De uma forma ou de outra, o Gabriel foi muito útil, porque isso faz com que os salvadores tenham dó de Alexandria e, de certa forma, a moral de Alexandria talvez cresça. Por quê? Porque Alexandria dizia o seguinte: nós estamos fazendo tudo para encontrar coisa para vocês, então estamos sem tempo para poder até comer, não encontramos nem comida pra gente. Enfim, despensa vazia. Simon fala que isso, de certa forma, não interessa e tal, não vieram pegar nada, mas nós vemos o Aaron, cara, fazendo uma jogada de mestre, o Aaron sendo muito esperto, jogou muito bem o Aaron aí. A gente vê que ele é muito inteligente, cara. O cara realmente manda muito bem, ele é muito fiel. Mas pra gente falar sobre a fidelidade dele, mas o Aaron é especial, você tem que admitir que o Aaron é um ótimo sobrevivente, cara. Juntamente com o Rick Grimes, enfim. E aí o Simon vai embora de Alexandria, né? E antes disso fala pro Rick: olha só, é bom que você esteja com a machadinha na mão se o Daryl chegar aqui daqui a 2 dias, 2 meses, 2 anos, enfim. É bom você estar com a machadinha na mão, porque se ele voltar e for visto com você, vai ter que fazer aquilo, né, cara? Ou seja, cortar o Daryl, cara, como o Miller falou, cortar o Daryl ao meio em pedacinhos e tal, e também que não é uma ameaça como foi com o Carl Grimes, né? Quando eles botaram o Carl e pediram pro Rick cortar o braço dele fora. Não é uma ameaça, isso realmente pode acontecer, beleza, pessoal? E aí temos um pedacinho em que o pessoal procura pela Bíblia, e o Rick procura algo dentro da Bíblia do Gabriel e tal. Onde é que foi parar o Gabriel, cara? Por que a dispensa está vazia? Cadê o Padre Gabriel e tal? E o pessoal achando que ele pode ter sido raptado ou que ele realmente fugiu, cara. Por quê? Porque ele viu o Spencer e o Lear morrer na frente dele, a Michonne fala e tal. Pode ter ficado com medo e vazado. Mas a Tara também fala que confia, que não quer acreditar nisso. O Rick fala que ele não acredita nisso, enfim. E eu também, sinceramente, não acredito que ele vazou fugido, cara. Não acredito mesmo. Eu acho que ele tem uma coisa a mais do que isso. Enfim. Mas a gente encontra lá que ele foi ao barco, né? Encontra o barco escrito num caderno, parece na Bíblia, não lembro direito. Enfim, está escrito barco lá no bilhete. E aí o pessoal vai até o barco, né? Vai procurar por ele até o barco, no barco onde o Aaron e o Rick estavam. Porém, eles não sabem, ninguém sabia que o Aaron e o Rick tinham ido até aquele barco. Então, como? Aí nós já lembramos daquele cara das botas, né? Será que não é ele? Será que não foi ele que raptou o Gabriel? Porque nós vimos o mesmo cara, a mesma pessoa olhando lá Alexandria. E nós vemos que o Gabriel é quem estava lá no posto avançado quando essa pessoa estava olhando. Será que não foi um rapto? Ou até mesmo um convite, algo assim? Tipo, leve comida para nós que nós te damos armas, ou alguma coisa do tipo, sei lá. Não dá pra saber direito. Mas será que não foi alguma coisa envolvendo um acordo entre o Gabriel e eles pro bem da comunidade? Porque o Gabriel, cara, ele não é mais aquele padre cagão. Ele é um cara que ajuda o grupo agora de fato. Então, eu acho meio complicado o Gabriel ter fugido com os mantimentos à toa. Não aconteceu isso, na minha opinião. Acho praticamente impossível isso ter acontecido. Enfim. E aí, uma das cenas mais importantes também é o fato de que nós percebemos, o pessoal que falava mal, o pessoal que enchia o saco falando que o Aaron tinha que ter morrido, percebeu que ele é muito valioso. Você vai ter que engolir o Aaron, moleque, vai ter que engolir uma hora ou outra. Por quê? Porque ele é muito fiel, cara. Nós vemos uma cena de amorosa entre ele e o Eric e tal, vemos que o Eric gosta muito dele, se preocupa com o Aaron, mas nós vemos que o Aaron se preocupa com o grupo acima de qualquer coisa. E que o grupo precisa dele, se o grupo precisa dele, ele vai ajudar. Custe que custar, pode custar a vida dele, ele não vai fugir, não vai virar as costas pro grupo em momento algum, e o Eric vai acabar ficando sozinho se continuar com essa ideia louca aí. Enfim, o Aaron é muito fiel, e o Aaron é muito esperto, é muito inteligente, o cara manda muito bem, e você vai ter que respeitar o cara. O Aaron é quem você respeita agora, beleza? Meu grande brother que não gostava do cara. Não dá pra falar mentira, não dá pra você falar que não é verdade isso, porque o cara é bom, não tem como falar que não, ele é bom, cara, e ponto, é isso. E nós temos a cena do Rick na floresta com a Michonne, a cena do Sneak Peek e tal, né, e nós temos aí também, eles vendo uma pegada diferente, uma pegada de uma bota diferente, pelo jeito a bota da pessoa que estava lá em Alexandria, não é mesmo? Passou por aquele local, ou seja, talvez o padre Gabriel realmente esteja, acho que realmente ele está com os Garbage. Enfim, eles andando pelo terreno e tal, eles chegam até um ponto em que se encontram meio que cercados. Maluco. Sai nego brotando da terra, cara. Parece até um jutsu das sombras lá do Naruto, cara. Vai só, tipo, brotando neguinho de capuz, roupa preta, cabelão e tal. Chega com arma, tipo, 12 na cara do pessoal. E o pessoal é muito sombrio, eles não falam nada, chegam quietinho. Parece até Assassin's Creed, cara, tá ligado? Chegam sem falar nada, vão chegar quietinho aqui, não falam nada, só mostra a postura. E essa cena foi sensacional, cara, essa cena aí. Nessa cena eu caguei, falei, nossa, que cena doida, cara. Sabe por quê? Porque tá todo mundo cercado. Todo mundo deveria estar cagando de medo, pessoal desconhecido. O que o Rick faz? Sorrisinho lá de Joker, cara. Rick Joker, cara. Nossa, o sorriso que você respeita, maluco. Sorrisinho maroto, velho. Raça negra na pele. Maluco, o Rick sorriu na cara dos inimigos, mano. Sambou nos caras agora. Enfim, por que o Rick riu? O pessoal fica se perguntando, por que o Rick riu? A gente viu que o Rick tava com 2 armas.
chegou no reino com 2 armas. Vocês viram o tanto de arma que o pessoal tem? Vocês viram o tanto de gente que o pessoal tem? Vocês viram o tanto que esse pessoal pode ser útil? Vocês viram isso? Sacaram o que é agora? Eles podem ser muito úteis, cara. Eles têm armas pra dar e vender, mano. E muita gente pra combater. Então ele ficou feliz, por quê? Porque ele viu coisas que ele não via há muito tempo, que são muitas armas. E não estão, essas armas não estão com os salvadores nesse momento. Então é muita gente, muita arma para lutar na guerra se ele conseguir convencer esse pessoal a ajudar. Comunidade nova, um novo filler, mais tramas vão vir por aí. Então creio que todos os episódios daqui pra frente serão bons, cara. Não será aquela paradeza como foi no início da 7ª temporada. Pelo menos eu espero isso de coração. Tomara que a MC ouça os nossos desejos. Enfim, pessoal, vou trazer alguns spoilers agora. O vídeo já terminou, a análise do episódio foi esse. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e tem live todo domingo durante a exibição na Fox, tá bom? Enfim, olha só. Agora os spoilers, beleza? Vou dar 3 segundinhos pra você sair se você não quer spoilers. 1, 2, 3. Algumas coisas básicas que eu vou trazer pra vocês aqui, viu, pessoal? É coisa simples. Primeiramente, é o fato de que o Oceanside pode realmente ajudar na guerra dando armas, tá bom? A Tara pode abrir o bico. O segundo fato é que o Gabriel realmente vai encontrar a pessoa da bota, tá bom? Só não tem divulgado ainda se ele tá com aquela pessoa por bem ou por mal, se ele foi pra lá por bem ou se ele foi sequestrado ou alguma coisa do tipo. Mas parece que ele encontrou suprimentos no barco, esses suprimentos levaram ele até o cara da bota, e alguma coisa desse tipo, tá bom? Outro fato é que o pessoal do Garbage Pail Kids de início vai ser amigo do Rick Grimes, vamos dizer assim, mas depois eles vão traí-lo, tá bom? O Rick vai ter que lutar com aquele zumbi loucão lá para provar o valor do time família, beleza? Ele vai ganhar e o pessoal vai meio que fazer uma aliança com ele, mas no final das contas vai ser tudo inimigo, eles vão estar do lado dos salvadores na guerra, tá bom, pessoal? Enfim, são poucos spoilers, mas são algumas coisas que eu achei mais interessantes de trazer aqui, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e entendido muito bem esse vídeo, que tenha ficado bem explicado, tá bom? E vai ficando por aqui então, um forte abraço para você que conferiu o vídeo, até amanhã, eu fui!